Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado número 41. Eu ao lado de César Casolari, mais uma vez. Tudo bom, professor? 41 vezes já, hein? 41 vezes. Quase chegando em um ano aí, hein? E hoje temos bastante notícias aí que mudaram bastante vários contextos mundiais. Começando aí pelo nosso querido Joe Biden, nosso presidente americano, acabou deixando a corrida pela reeleição. Acho que já era meio esperado, né? O tio Paulo ali não estava aguentando mais muita coisa, ainda veio de uma Covid, mas já não tinha mais condições, né? Não tinha mais condições, ele desistiu da candidatura no domingo, né? Domingo de tarde ali, saiu a notícia e o pessoal tava, você chamou ele de tio Paulo, o pessoal dos Estados Unidos estava chamando ele de Bernie Lomax. Conhece o Bernie Lomax? Esse eu não conheço, não. Conhece sim, cara. É o cara do Morto Muito Louco. É verdade. É o cara que estava morto. No Morto Muito Louco, o presidente está vivo, não está bem de saúde e acabou desistindo da candidatura, né? Ele foi pressionado pelo partido, inclusive, e pelos doadores, né? Muita gente não estava doando para a campanha dos democratas por conta da saúde do Biden, da incerteza quanto à continuidade ali do trabalho dele, até da vida, né, talvez. E principalmente depois, secundariamente, depois do péssimo desempenho que ele teve no debate, da teimosia dele não arredar o pé ali, né? Ele tentou, a família dele tentou convencer ele a deixar a candidatura e ele anunciou já o apoio, né? Logo que ele renunciou, ele já anunciou o apoio a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, né? A vice dele. E, apesar de tudo, a Harris parece que vai ser a candidata mesmo, né? Depois de domingo para segunda, o Partido Democrata levantou 80 milhões de dólares em doação de campanha, só de ter anunciado, só de ter a possibilidade de ser ela, né? Então isso já foi agora para mais de 100 milhões. Já foi para mais de 100 milhões. Então isso estava fazendo, isso na verdade estava fazendo diferença na campanha, né? Ele não estava recebendo dinheiro, o Donald Trump conseguiu, estava conseguindo muitas doações, né? Então isso faz muita diferença lá nos Estados Unidos. Uma campanha para presidente dos Estados Unidos não é barata e eles precisam de todo o dinheiro possível ali, principalmente nos swing states, né? Apesar disso, a Kamala Harris ainda aparece atrás do Trump em 23 das 28 pesquisas americanas e ela tem um desempenho de 1% pior do que o Biden nas pesquisas. Ela vai ter agora, mas também ele vinha de né, a imagem dele estava muito denegrida. Pode ser que ela aí com mais vitalidade, né? Ela tem acho que 59 ou 60 anos, bem trabalhada, ela pode ser que seja páreo ali para o Trump, apesar dela ter muito menos tempo do que ele, né? Mas já é conhecida, né? As pessoas já conhecem a vice-presidente dos Estados Unidos, apesar de ser bem... Ela não é uma vice-presidente muito atuante, assim, ela não aparece muito, né, no cenário. Ela é mais tímida e é isso. Agora, parece, né? Eu acho que ainda tem que fazer uma confirmação da Kamala, mas tudo indica que vai ser ela. Ela tem apoio já dos democratas, né? Tem os delegados internos do partido que tem que aprovar, mas ela já tem demonstrado uma aprovação natural e agora com essa arrecadação aí que teve, isso facilita muito, né? E alguns pontos ali que eles estão apostando na Kamala é que, primeiro o fato dela ser uma mulher, isso pode ajudar ali no sentido de uma inovação, mudar, o mundo vem mudando muito, né? Então ela é uma mulher, ela é negra, e ela é casada com um judeu. Com um judeu. Então, assim, ela tem bastante coisas ali que podem ser apelativos, que podem ser explorados na campanha. E com esse ganho ali, essa doação que ela está recebendo, pode mudar um pouco ali essa situação atual. Então, mesmo que ela esteja perdendo ainda, ela não fez campanha. Então, exato, tem ainda muita água para rolar, apesar de que ainda a aposta é maior ali para o Trump. Pelo menos ela já tem chegado mais próximo nas pesquisas aí, né? Cada dia vem saindo alguma coisa mais nova. Já estão até falando de um empate técnico, mas ainda é muito cedo para falar, dado que teve essa mudança muito grande ali na eleição nesse momento. Mas vamos acompanhar aqui, monitorar, ainda tem bastante tempo para as eleições. Ela também foi procuradora-geral na Califórnia e ela já começou, né, a campanha dela ali, dizendo que ela está acostumada a lidar com criminosos, né, assim, fazendo uma alusão ao Trump, né, que foi condenado lá, já foi condenado nos Estados Unidos por algumas coisas que ele fez.
ela já, né, chegou com o pé no peito aí no início de campanha, então deve ser esse o tom mais ou menos da campanha dela aí para cima do Trump. A Califórnia que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, só que é meio bagunçado por lá, né? A gente sabe que é diferente o sistema eleitoral, então é por colégio, é uma eleição indireta, né, por estado, então muito provavelmente ela vai ganhar na Califórnia, mas é um estado. O democrata sempre ganha. E tem esse negócio, né? Ela pode ter 52% contra 48% do Trump, e o Trump ser eleito presidente legitimamente por conta dos colégios eleitorais que ele levar. Com certeza. Vamos olhar então para os próximos passos ali que vai acontecendo. Acompanhe aqui na resenha que a gente vai falar mais sobre isso. E falando sobre a China, a gente viu que teve uma mudança relevante lá para a economia, né? A China que vem passando já por um processo já de longa data, entrando ali numa leve recessão, né, que é aquela recessãozinha de sair de 2 dígitos para 5% de alta ainda de crescimento, mas os padrões chineses ainda é um pouco preocupante, mas eles vêm sinalizando que precisam mudar isso e reduziram as taxas de juros, né? É isso, o Banco Popular da China reduziu inesperadamente suas taxas de juros, né? Não estava sendo esperado por conta da situação econômica que eles estão atravessando. O Banco Central resolveu baixar os juros mesmo um pouquinho, para ajudar ali na recuperação econômica desse ano da China, né? A taxa básica de juros de um ano, que é a referência para a maioria dos empréstimos corporativos e residenciais, foi reduzida em 0,1, né? Foi para 3,35, e a taxa de 5 anos, né? Ele faz essa diferenciação, foi reduzida no mesmo montante para 3,85, né? Então a China surpreende o mundo, né? Não era esperado esse corte agora, em julho, da taxa de juros da China, para tentar incentivar mais a economia, a demanda, e para a China atingir aquele número redondo, não, mas um número mágico ali de 5%, que é a previsão deles por ano, deles para o ano. Qual que é, assim, de uma forma geral, né, olhando todos os países do mundo, a maioria das grandes economias do mundo estão em fase de cortar juros. A Europa já começou, apesar de ter mantido agora, a gente vai falar disso. A China já cortou bastante. O Brasil cortou de 3,75 para 10,50, deu uma parada agora, mas já vinha cortando. Menos os Estados Unidos não corta. Isso significa que o dólar se fortalece frente aos outros países, porque a taxa de juros dos Estados Unidos se mantém igual, e dado que as taxas de juros dos outros países estão caindo, essa taxa alta dos Estados Unidos atrai o dólar para lá. Então o dólar frente às outras moedas do mundo se valoriza. O dólar fechou hoje aqui 5,65, foi isso? Subindo 1,20%. E um ponto importante, né, ainda falando sobre essa questão dos juros americanos, já era precificada ali uma queda de juros, mas já as apostas aumentaram bastante para 2 quedas ainda neste ano, que muda todo esse cenário global. E enquanto os juros americanos se mantêm ali ainda estáveis, mas com previsão de queda, a zona do euro mantém também os seus juros inalterados, né? Pois é, eu fico imaginando como que é ser um assessor de investimento na Europa, né? Não acontece nada, cara. Tudo é conforme o esperado, né? Então, o Comitê do Banco Central Europeu avaliou que as pressões internas sobre os preços ainda são altas, né? A inflação de serviço ainda está elevada, e a inflação global provavelmente vai permanecer acima da meta até o ano que vem. Então, eles resolveram segurar o corte da taxa de juros, que era o que todo mundo esperava no mundo, né? Até o Biden acho que sabia que as taxas de juros iam ficar a mesma na Europa, mas fica aí a notícia, é importante a gente acompanhar também. É importante para o mundo que todas as taxas de juros caiam, assim, né? Mesmo o pessoal gosta de falar que o mercado financeiro gosta de taxa alta, cara, não gosta. O mercado financeiro gosta de taxa caindo, porque a maioria das aplicações são em taxa pré, né? São baseadas numa taxa pré. Então, se a taxa de juros cair, ele ganha na marcação a mercado. Não entendeu nada? Liga aqui pra gente que a gente explica. Isso aí. E eu acho que, na verdade, eles que devem ficar pensando como que esses caras conseguem ser assessor num lugar que tudo dá errado, né? Então, pontos de vista aí diferentes. E a Argentina teve o primeiro superávit semestral desde 2008, hein? Então, a gente já vem acompanhando o processo econômico ali da Argentina desde a eleição do Milei. Temos visto ali que tem sido um movimento muito duro do governo, mas que tem surtido efeito na economia, né? Qual que você prefere ser assessor de investimento, no Brasil ou na Argentina?
Também é um desafio, hein? Acho que aqui está um pouco menos pior. Com certeza. Bom, no primeiro semestre desse ano, a Argentina conseguiu acumular um superávit primário de 6,9 trilhões de pesos, olha que número gigante, mas isso significa só 15 bilhões de reais, vai dar aí um pouquinho menos de 4 bilhões de dólares. E no mesmo período de 23, esse superávit foi um déficit, né, de 1,8 trilhões. Então inverteu de 1,8 trilhões para 6,9 trilhões de pesos, né, de superávit no primeiro semestre de 2024 comparado com 2023. Essa mudança de tendência observada no primeiro semestre desse ano deve-se ao severo plano de ajuste fiscal implementado pelo Milei após sua chegada no governo em dezembro do ano passado. De uma forma geral, o cenário econômico da Argentina mostra sinais de uma notável virada sob o comando de Milei, estabelecendo uma trajetória de superávit que há muito tempo não se via. Com políticas firmes, controles rígidos, as perspectivas para o segundo semestre continuam boas, agora com a esperança de sustentar esse crescimento e estabilidade econômica por um prazo um pouquinho maior, né? Então, é o que a gente vem, né, observando no primeiro semestre inteiro, né? A gente acompanhou de perto aí a Argentina, muita turbulência, né? Não é um cenário tranquilo, nem para o Milei, nem muito menos para a população. Os cortes nos subsídios, os cortes na máquina pública, os cortes, inclusive, de investimento, né? O PIB sofreu muito no primeiro semestre da Argentina, mas a gente falou semana passada também da segunda, o Milei já entrou na segunda parte do plano de estabilização, que é parar de emitir peso, né? Isso já vai ter um reflexo na inflação lá na frente. Estamos aguardando fechar o mês para ver como que vai ficar a inflação. Esse mês na Argentina, ela vem caindo todos os meses de 2024. Talvez julho não caia, né? Junho foi 4%. Talvez julho ele fique mais ou menos aí nessa marca. Mas a expectativa é que no futuro essa taxa volte a cair por conta dessa medida de não emitir mais pesos lá. O Banco Central tomou uma medida e não vão emitir mais pesos. A quantidade de peso na economia é essa, acabou. Só isso já vai ser o suficiente. O que me deixa aqui só um pouco em dúvida é que você disse só 15 bilhões de reais. Né? Só 15 tá sobrando tanto assim para você, César? Ainda não, mas a gente vai falar mais de 15 bilhões de reais daqui a pouco aqui no Brasil. Falando em 15 bilhões, né, esse número parece até que é um número mágico. Aqui no Brasil a gente teve agora, através da equipe econômica do governo, a divulgação da terceira edição bimestral do relatório de acompanhamento de receitas e despesas primárias. Isso é o que a gente fala do controle orçamentário, que faz parte da política fiscal do Brasil. E nesse documento ele traz os detalhes do que o Haddad tinha anunciado de um corte de, um congelamento de 15 bilhões que foi anunciado com uma medida ali temporária. A gente sabe que Sim. No Brasil nada é muito definitivo, então a gente sabe que vai ser congelado, mas daqui a pouco esses gastos devem aparecer por aí, né? Qual que é a ideia, né? O governo vinha gastando bastante, dado que a arrecadação vinha subindo muito, mas em maio para junho a arrecadação parou um pouco, né? Por questões pontuais em vários setores ali. As expectativas de receitas foram frustradas, né? As expectativas de arrecadação foram frustradas por conta de um pouco de otimismo demais, por conta de questões que deram errado, né? A questão, por exemplo, no CAD ali, eles achavam que iam conseguir... o voto de Minerva foi para o lado do CAD, então sempre beneficiaria o governo, e mesmo assim, essa arrecadação não atingiu a expectativa do governo, entre outras medidas ali, não vamos estender muito, mas está faltando dinheiro. E para atingir a meta de déficit zero no ano, o Haddad sugeriu congelar 15 bilhões, ainda é pouco, 15 bilhões de reais, ainda é pouco, viu? Seria o suficiente se tivesse sido antes, né? Mas demorou tanto para fazer isso que já não é mais suficiente. Foi considerado suficiente. Alguns especialistas ainda destacaram que o governo tem mantido suas projeções de receita ainda muito superdimensionadas até o final do ano. Além da contenção de gastos ter sido bem inferior às necessárias, os especialistas destacaram que o governo tem mantido suas projeções de receitas muito altas e eles não descartam, em breve, uma volta da discussão a respeito da mudança de meta no resultado primário. Uma outra coisa que eu queria falar aqui do Brasil foi a questão dos juros futuros, né? O mês de julho agora a gente viu as taxas de juros futuros subindo bastante, né? E o que significa isso, né? A expectativa para os juros no Brasil no futuro começaram a subir em relação a junho. Então, isso tem duas consequências, uma de natureza econômica e uma de natureza financeira. A de natureza econômica significa que o mercado espera que hoje
que as taxas de juros no futuro vão estar maiores do que a gente achava há um mês atrás. Significa que o mercado viu uma certa deterioração da economia brasileira nesse último mês. E do lado financeiro significa que a gente tem taxas maiores para os nossos produtos aqui de longo prazo, né? De longo prazo. E em terceiro lugar, que é um reflexo do dólar, né? Do aumento do dólar em julho, ele caiu um pouco, né? Ele bateu 5,70, começou a recuar por conta dessas medidas de contenção, porque o Lula também parou de falar um pouco, mas agora com essa reversão que houve e a queda das taxas de juros no mundo e os Estados Unidos ainda mantendo a taxa de juros dele, houve um retorno do aumento de saída de dólar, e aí a taxa do dólar voltou a subir, e o problema disso econômico é que isso pressiona a inflação no Brasil, né? A gente tem mais 6 meses aí de apuração de IPCA, as expectativas do relatório Focus já aumentaram bastante do começo do ano para cá, a última veio estável, mas ela ainda é em torno de 4%, ou seja, conforme o que se espera, a taxa de inflação no Brasil hoje vai ficar igual daqui a 6 meses. Isso aí. E olhando aqui para algumas métricas, a gente vê que, a gente falou na semana passada que teve uma melhora no desempenho de vários ativos na semana passada, até a semana passada, e muito do que tivemos de ganho já foi devolvido já, né? Então a gente vê que no mês a bolsa agora está quase de lado, vindo uma alta bem expressiva, já está ainda permanece com uma alta de 2%, o dólar ali com uma alta de quase 1% ainda nesse mês, tinha voltado bem, né? Bastante. Mas já retomou a alta. E a taxa de juros, que também tinha uma projeção de queda ali bem forte, já voltou de novo ainda para um patamar de queda em relação à semana passada, mas já mais próximo da neutralidade. Então começamos o mês muito bem e vamos aqui já fechando o mês numa situação um pouco... média. Média. Ele voltou para neutralidade, né? E uma observação é que os preços das commodities no mercado mundial também têm caído bastante, né? A gente acompanhou hoje aqui a nossa querida CBAV, né, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Ela vem caindo bastante, caiu 25% só essa semana, em uma semana, porque o preço do alumínio caiu 25%, o preço do açúcar caiu bastante ultimamente. O preço do minério, os minérios de forma geral, caiu demais. Então, tudo isso afeta demais a nossa bolsa, assim, ela vem direto nas nossas empresas de exportadoras de commodities. Tá aí o motivo da diversificação que a gente tanto fala, né, de diversificar ativos ali entre renda variável, renda fixa, e por isso que nós estamos aqui para ajudar nessa questão. Mas antes de encerrarmos a nossa resenha aqui, queria que você tirasse uma dúvida minha aqui. Dá uma olhada para mim, você acha que o teu cara de presidente, vice-presidente dos Estados Unidos tem potencial? Nos últimos 75 anos não teve, mas agora você tem cara de vice-presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a política e a barba no cenário americano. Um pouquinho no brasileiro também, né? Quando o Trump anunciou o seu vice na semana passada, foi um marco na política americana. O J.D. Vance é o primeiro indicado em 75 anos a ter barba. Né? O último presidente com barba, o último presidente barbudo dos Estados Unidos eleito foi o Benjamin Harrison, que ele foi eleito em 1888. O último presidente com algum pelo facial na cara, pode ser uma costeleta ou um bigodinho, foi o William Taft, que foi eleito em 1908. O último vice-presidente com bigode foi o Charles Cootes, de 1929 a 1933. E o último candidato a presidente com pelos faciais, tinha aquele bigode fininho. Quem tinha? O ACM tinha esse bigode fininho. Cabelinho na régua. Bigodinho na régua. Foi o Thomas Dewey, que concorreu em 1944 e 1948, esse aí, 75 anos, mas não ganhou. Porque fugiu do padrão, né? Fugiu do padrão. Desde então, um rosto limpo tem sido o padrão do status quo nos Estados Unidos para quem quer concorrer para a Casa Branca, seja vice ou seja presidente. Os Estados Unidos tem uma questão histórica com esse negócio de barba, que principalmente nas últimas décadas do pós-guerra, os americanos, eles associavam a pessoa ter barba com o comunismo, né? Que era muito comum os comunistas terem barba. O Marx tinha uma barba gigante, Lenin, Trotsky, Stalin, por incrível que pareça, não tinha, mas o Fidel Castro, que estava ali do lado deles, né? Que foi responsável ali pela Revolução Cubana e por ajudar a colocar os mísseis russos ali na crise dos mísseis no começo da década de 60, tinha uma barba portentosa.
E um tempo depois, no final dos anos 60, começo dos 70, vieram os hippies que também usavam barba. Então tudo isso era associado com uma certa balbúrdia, assim, uma confusão e tal. Então era muito comum, foi muito comum durante todos os períodos, os presidentes, os candidatos não terem barba. Portanto, durante muito tempo a barba foi mal vista por um político nos Estados Unidos, né? Em pesquisas recentes, porém, os eleitores veem homens com barba como menos femininos e tendendo a apoiar mais o direito às armas, os gastos militares e tudo isso do gênero militar, né? Assim, tá ligado com o gênero militar, apesar de no militar o cara não poder ter barba. O vice do Trump não parece ter nenhuma dessas características militares. E como eu, usa barba porque tem cara de neném sem ela, né? No Brasil existe algo parecido em relação a pelos, mas não os faciais, mas sim os pelos cabeçais, craniais, não sei nem como é que fala, mas em relação ao cabelo, né? O nosso último presidente careca eleito no Brasil foi o Marechal Hermes da Fonseca em 1910. O Getúlio Vargas tinha entradas salientes, ele não era careca, não se considerava um careca. E o Figueiredo e o Tancredo, que foram dois presidentes do Brasil. O Tancredo nem chegou a ser presidente, né? Mas o Figueiredo foi presidente, mas ele não foi eleito. Nenhum dos dois foi eleito. Diante de fotos de candidatos calvos, os eleitores mostraram uma forte preferência por aqueles com mais cabelos, até quando as imagens eram da mesma pessoa usando peruca. Então, assim, a gente pode estudar bastante política, cara, mas às vezes os pelos fazem a diferença, tanto embaixo aqui na barba quanto no cabelo. Nos Estados Unidos, o último careca eleito foi Eisenhower, em 1953, e o último presidente careca foi Gerald Ford, mas ele não foi eleito, ele era vice do Nixon e assumiu depois da renúncia dele em 1973. Lembrando que isso não se aplica a assessores de investimento. Bom, tá, o Lula aí sempre teve barba, né? Muito tempo, né? Barba. Vou colocar ali para dar o nosso problema é em cima, cara. Você lembra que o Serra concorreu e perdeu, o Alckmin concorreu e perdeu. Deixa eu ver. A gente teve um vice careca, que foi o vice do Fernando Henrique, que era o Marco... Esqueci o nome dele. Aquele magrinho alto. Esqueci o nome do cara, mas ele era careca. Mas não foi presidente. Vou dar uma sugestão lá pro Trump colocar o Zé de Alencar também, do Lula, era careca. Dá uma sugestão pro Trump colocar o Chewbacca ali, vice-presidente, talvez ele consiga ganhar. Mas ficamos por aqui, mais uma resenha. Ficamos aqui à disposição para poder te ajudar a tomar essa decisão e entender como essas notícias tão cabeludas podem afetar nos seus investimentos e como que você pode fazer o seu planejamento financeiro utilizando técnicas não somente que se aplicam ali a questões matemáticas, mas também às emoções, ao planejamento e aos valores intrínsecos ali que a calculadora não consegue chegar. Então, para isso, fala aqui comigo com o César Casolari, com toda a equipe da Amaralto, para que a gente possa fazer o seu planejamento da forma mais adequada. Ficamos aqui mais uma semana e voltamos quarta que vem. César, valeu mais uma vez e até já.